algum momento eu também já falei para vocês sobre o grande gênio italiano, Leonardo da Vinci. Então, o da Vinci, além de todas aquelas coisas que ele foi, arquiteto, pintor, engenheiro, etc., ele também entrou no ramo da botânica. Então, ele realizou muitas pesquisas sobre a vida das plantas, incluindo um estudo sobre o efeito da água no crescimento vegetal. Então veja que ele fez o mesmo trabalho do Van Helmont, que o Van Helmont fez muito tempo depois. Afinal, o Da Vinci nasceu em 1452 e morreu em 1519, então foi muito antes do Van Helmont. E ele já deixou estudos sobre o efeito da água na nutrição vegetal. Então, o que a gente tem é o seguinte, que o Leonardo da Vinci, infelizmente, deixou tudo em seus cadernos de anotação. Naquela época era difícil divulgar os achados, as descobertas. Depois da morte do Leonardo da Vinci, eu até recomendo esse livro aqui, uma das últimas biografias lançadas sobre ele. Então, as suas anotações, depois que ele morreu, as anotações ficaram encaixotadas, arquivadas por mais de 3 séculos. Ninguém sabia, o mundo só soube quem era Leonardo da Vinci quando as suas anotações começaram a ser divulgadas, espalhadas pelo mundo. Aí a gente ficou conhecendo o grande gênio que ele era. Então, ele deixou esboços de, por exemplo, helicópteros, submarinos, bicicletas, paraquedas, odômetros. Então ele fez coisas absurdas para aquela época. O discípulo dele, esqueci o nome agora, mas ele tentou divulgar, publicar essas notas, mas era muito difícil, devido inclusive à peculiar escrita inversa, ele escrevia tudo ao contrário. Então era muito complicado ler as anotações do Leonardo da Vinci, e tudo isso ficou por 3 séculos escondido, e só muito tempo depois. Inclusive acharam essas anotações sobre a vida das plantas, muitos experimentos que ele fez mostrando a importância da água na nutrição vegetal. É claro que para a gente é uma coisa óbvia, mas com esses experimentos, tanto do Da Vinci, depois do Van Helmont, isso pode parecer trivial, mas é muito importante isso. A água fornece, é claro, hoje a gente sabe que os nutrientes estão dissolvidos na água, quando ela faz parte da solução do solo, então está tudo dissolvido ali. Além disso, as células são formadas por água e tal, então tudo isso contribui para o crescimento das plantas. E eles mostraram isso em experimentos, então isso não deve ser desprezado ou menosprezados esses achados desses cientistas da época. Primeiro Leonardo da Vinci, depois o Francis Bacon, depois o trabalho de Van Helmont. Então são coisas muito importantes que contribuíram aí para a evolução nessa área de conhecimentos. Temos também um filósofo natural anglo-saxão chamado Robert Boyle, que viveu nesta época, veja que estamos avançando no tempo, 1627 a 1691. Ele atuou nas áreas de química, física e experimentação. E nessa obra, O Químico Cético, ele descreveu muitos experimentos parecidos com os de Van Helmont, também chegando a essa conclusão de que a água era o único alimento que as plantas precisavam. Já esse Rudolf Glauber,
Johann Rudolf Glauber, um químico alemão, ele já começou a discordar dos seus colegas anteriores, do Van Helmont, e sugeriu que essa substância, o nitrato, que se chama nitrato de potássio, e não a água, era o princípio da vegetação. Então ele coletou o sal de currais de gado e ponderou que o sal vinha das fezes dos animais e, consequentemente, das forragens que eles consumiam. Então ele já fez uma coisa mais profunda do que os anteriores, mostrando que não era apenas a água, mas o que estava presente na água, como potássio e nitrogênio, através desse sal aqui chamado nitrato de potássio. E o John Mayall, um químico inglês, atribuiu também o maior crescimento das plantas à adição desse sal, que é também chamado de salitre, o nitrato de potássio, concluindo que as maiores concentrações de nitrogênio no solo ocorriam na primavera. Era a época onde esse sal se concentrava devido à ocorrência de chuvas, relâmpagos e etc. Isso a gente vai discutir, inclusive, lá no ciclo do nitrogênio, quando o nitrato se forma a partir das tempestades. Naquela época, esses cientistas já colocavam alguma coisa sobre isso, ou seja, o nitrogênio combinando com o potássio, fazendo as plantas crescerem. Então vejam que os conhecimentos já estão mais, digamos, ficando mais consolidados aí nessa área de nutrição mineral de plantas. E também destacamos esse grande pensador chamado John Woodward, um naturalista inglês, que conduziu um experimento com plantas de hortelã crescendo em solos com água de diversas procedências. Então, ao contrário dos anteriores, ele não colocou apenas água destilada, como o trabalho de Van Helmont, mas colocou água de diversas procedências com impurezas diversas, como águas de rio, água de esgoto, água da chuva, água de esgoto mais mofo de jardim. Então ele já fez um experimento mais sofisticado, com diversos tratamentos diferentes. É considerado também esses experimentos, aliás, são considerados também de grande valia, de grande importância nos conhecimentos sobre nutrição de plantas. E ao final de suas pesquisas, o Woodward concluiu que as plantas cresciam melhor em água contendo os sólidos dissolvidos, ou seja, quanto mais, digamos, suja a água fosse, impurezas, ela promovia mais crescimento às plantas, em comparação com a água destilada, né? E concluiu também que a terra e não a água era o principal material formador das plantas, ou seja, o Van Helmont e seus colegas concluíram que a água era a única coisa que as plantas precisavam, a única substância. Então já começaram a surgir essas ideias diferentes. Ele já concluiu através desses estudos que a terra, o solo, também era mais importante até do que a água. Na verdade, nós sabemos também que não é assim. A solução do solo, que está entre as partículas sólidas do solo. E essas próprias partículas sólidas, como as argilas, silt, areia, tudo isso é importante. Naquela época eles achavam que um achava que a água era mais importante, depois que o solo era mais importante. Na verdade é o conjunto que... Mas eles não tinham esses conhecimentos mais precisos sobre o que acontecia nessa interface entre a solução do solo e a fase sólida do solo. Então eram coisas mais, digamos, que exigiam mais conhecimentos que eles não tinham acesso até então. Lembremos que nós ainda estamos no século XVII, segunda metade do século XVII,
e a segunda metade do século XVIII, a época em que esse Woodward viveu e fez os seus experimentos, ou seja, mais no século XVIII, onde ele já tinha mais idade e já tinha mais conhecimentos e experiência e fez esses experimentos com águas de diversas procedências. E com isso nós encerramos a aula de hoje. Vamos continuar com a história na próxima aula. Eu vejo vocês, então, quinta-feira, aliás, quarta-feira, no mesmo horário. Muito obrigado e fiquem em paz.